confiando em Deus, mesmo quando a vida nos golpeia, aflige e fere. Jerry Bridges. Capítulo 10. Experimentando o amor de Deus. A presença de Deus conosco. O amor de Deus não falha. Sua graça é sempre suficiente, mas as boas notícias não param por aí. Ele está conosco em nossas dificuldades. Ele não se limita a enviar graça do céu para que suportemos as dificuldades. Ele mesmo vem em nosso auxílio. Ele nos diz: não temas, eu te ajudo. Isaías, capítulo 41, verso 14. Em Isaías, capítulo 43, verso 2, Deus diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Deus promete especificamente estar conosco em nossa dor e aflição. Ele não nos poupará das águas de sofrimento e do fogo da adversidade, mas ele os atravessará conosco. Até mesmo quando as águas e o fogo são aquilo que o próprio Deus traz à nossa vida. Ele ainda assim passará por eles conosco. A maioria das promessas graciosas de que Deus está conosco foi dada primeiramente à nação de Judá durante uma época de decadência espiritual nacional. Através de seus profetas, Deus alertou continuamente o povo acerca do juízo iminente. Todavia, em meio a essas advertências, encontramos promessas incríveis de que ele estaria com o povo. Deus julgou o seu povo, mas ele não o abandonou. Mesmo em meio ao juízo trazido, Deus esteve com eles. Conforme disse Isaías, em toda a angústia deles, foi ele angustiado. Isaías, capítulo 63, verso 9. Por isso, independentemente de qual seja a natureza ou a causa da nossa adversidade, Deus passa por ela conosco. Ele diz: eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Isaías, capítulo 41, verso 10. Normalmente, é exatamente no meio da nossa adversidade que experimentamos as manifestações mais agradáveis do seu amor. Conforme declarou Paulo em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 5. Porque, assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Cristo se identifica conosco em nosso sofrimento. Quando Cristo confrontou Paulo na estrada para Damasco, ele disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Em resposta à pergunta de Saulo, Cristo respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Atos, capítulo 9, verso 4 e 5. Uma vez que seu povo estava unido com Cristo, perseguir ao povo significava perseguir a ele. Essa verdade não é diferente hoje. Você está unido com Cristo, assim como os discípulos estavam na época do livro de Atos. E, pelo fato de você estar unido a Cristo, ele partilha da sua adversidade. Não importa a maneira como enxergamos nossa adversidade. Logo, descobrimos que a graça de Deus é suficiente,
que o seu amor é adequado. Nada pode nos separar do seu amor. Nas palavras de Paulo, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos, capítulo 8, verso 39. O amor infalível de Deus por nós é um fato confirmado repetidas vezes na Bíblia. Tal fato é verdadeiro, quer acreditamos nele ou não. Nossas dúvidas não destroem o amor de Deus, assim como nossa fé é incapaz de criá-lo. Ele se origina da própria natureza de Deus, que é amor, e flui até nós por meio de nossa união com seu Filho amado. Mas o experimentar desse amor e consolo que ele tenciona nos oferecer depende de crermos na verdade a respeito do amor de Deus, conforme revelada nas Escrituras. Quando permitimos que dúvidas a respeito do amor de Deus sejam guardadas em nosso coração, seremos certamente privados do consolo do seu amor. O comentarista escocês do século XIX, John Brown, escreveu um comentário esclarecedor sobre o assunto. Ele disse: a única maneira que os sofrimentos da era presente podem se interpor entre o cristão e o amor de Deus e de Cristo é quando o cristão cai diante deles como se fossem uma tentação, ou se a falta de fé os afundar nos sofrimentos da era presente. Então, uma nuvem aparece entre esse cristão e a luz do semblante do Pai. Porém, essa nuvem não é a aflição, mas sim o pecado. E isso é uma solução misericordiosa que Deus arquitetou. A necessidade de consolo comunica ao cristão que algo está errado. É verdade que dependemos do Espírito Santo, tanto para nos capacitar a confiarmos no amor de Deus, quanto para dependermos dele, para nos capacitar a obedecer às ordens dele. Porém, assim como somos responsáveis por obedecer, confiando que ele está operando em nós, somos também responsáveis por confiar nele com a mesma atitude de dependência e confiança. Em inúmeras situações de aflição, possivelmente teremos que fazer como certo homem fez diante de Jesus, quando exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Marcos, capítulo 9, verso 24. Quase sempre lutaremos com dúvidas acerca do amor de Deus durante os momentos de adversidade. Se nunca tivéssemos que lutar, nossa fé não cresceria. Porém, devemos nos empenhar nas lutas com nossas dúvidas. Não podemos deixar que elas nos vençam. É possível que nos sintamos como Davi em meio a situações aparentemente intoleráveis, que disse o seguinte num momento de grande angústia: até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Salmo 13, verso 1. Davi tinha suas dúvidas. Ele lutou com elas. Na realidade, no versículo seguinte, ele continua sua luta quando pergunta: até quando estarei eu relutando dentro de minha alma? Ele sentiu como se Deus tivesse, mesmo que por um breve momento, se esquecido dele. No entanto, por meio da capacitação do poder de Deus, Davi venceu sua batalha. Ele superou suas dúvidas.
Ele, então, foi capaz de dizer: no tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Salmo 13, versos 5 e 6. Assim como Davi, você e eu devemos lutar com nossos pensamentos. Com a ajuda de Deus, poderemos chegar também ao ponto de dizer, mesmo em meio à adversidade: confio na tua misericórdia, no teu amor infalível. Se você gostou deste conteúdo, se inscreva no canal, ative o sino de notificações, deixe o seu gostei, o seu comentário e compartilhe com mais pessoas.